Olá, queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia com o professor Fábio Santos. Nessa aula de hoje nós vamos estar trabalhando a política externa nos Estados Unidos da América. Então vamos lá para o primeiro slide aqui nosso. A gente vai ter aqui o nosso objetivo, que é compreender características da política externa norte-americana. Para isso, nós colocamos essa primeira imagem que mostra para vocês aí a política do Big Stake pelo presidente Roosevelt e sua política impositiva que levou à dominação de várias nações. Então essa imagem aí, ela é bem emblemática nesse sentido aí, né? Essa política impositiva, essa ilustração mostrando aí esse poderio americano e esse avanço imperialista dos Estados Unidos. Nesse segundo slide aqui, você vai ter a questão da superpotência. Estados Unidos da América, hoje, é considerada a maior potência do mundo, ou a grande superpotência hegemônica, porque até então, com o fim da Guerra Fria, a China até então não tinha entrado nesse cenário. Saiu a grande superpotência União Soviética, os Estados Unidos permaneceram durante um grande tempo com a sua hegemonia capitalista sobre praticamente grande parte do mundo, e aí vieram os chineses que hoje estão lutando aí contra os americanos de uma forma bem voraz, né? Cada um querendo a sua fatia do bolo nesse chamado mercado mundial. Mas o importante é sabermos aqui como é que os americanos se tornaram essa grande superpotência. Com esse slide aqui você vai entender um pouquinho em tantas áreas que os Estados Unidos ele atua, que fez com que essa grande nação se tornasse a superpotência mundial. Então vamos ter aqui, o pós-Segunda Guerra Mundial serviu para confirmar e consolidar os Estados Unidos como a grande superpotência capitalista e maior economia do planeta. A Guerra Fria só fez acentuar a posição de liderança do país nos mais diversos segmentos socioeconômicos. Eu coloquei essa imagem da Estátua da Liberdade para você ver, porque ela representa esse simbolismo americano, ela representa esse auge do poder americano. Ela fica localizada em Nova York, nos Estados Unidos. Então, a gente tem a questão da cultura como um dos pilares relativos a esse desenvolvimento e essa influência americana sobre o restante do mundo. Mas vamos ter também a logística e infraestrutura bem desenvolvidas. O sistema técnico-científico educacional do país também bastante evoluído. A questão da ocupação, né? O sistema ocupacional ele é muito forte, tanto é que é um país que atrai imigrantes voltados a este segmento, a questão da ocupação, alcançar seu trabalho, as suas oportunidades, então também é conhecida como terra das oportunidades. A questão industrial, né, com os chamados cinturões industriais, principalmente na região nordeste do país, lá, aquela região que vai desde Boston, Massachusetts e todas aquelas regiões descendo até Nova York, Nova Jersey, e aí a gente vai ter esse cinturão conhecido como da manufatura, né? A questão bélico-militar nos Estados Unidos também é muito forte, né? Não é à toa que os Estados Unidos se tornou a nação mais poderosa do mundo, tem o exército mais forte e poderoso do mundo. O mercado financeiro, né, que alça voos aí, controlando com o Wall Street lá em Nova York, a questão das bolsas de valores, então isso aí também integra uma grande força ao país. A gente vai ter a questão agroextrativista, né? Um país também que tem uma questão de mineração relacionada também à questão florestal e a extração de toda essa cadeia extrativista muito forte. Vamos ter também a questão comercial. Não é à toa que os Estados Unidos têm relações comerciais com suas multinacionais no mundo todo, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco disso. A questão espacial, né, durante o período da Guerra Fria, a corrida espacial foi muito importante e não é à toa que os Estados Unidos se tornaram, junto com a sua agência espacial, a NASA, né, como uma das referências mundiais nesse segmento.
Vamos ter também a questão publicitária, o turismo e o entretenimento. A parte, isso aí, a gente mostra para vocês que os Estados Unidos são mestres nisso, em publicidade, turismo, né? Não é à toa que toda criança sempre tem aquele sonho da Disneylândia, né? Tem aquela questão do entretenimento, voltado para a questão dos filmes americanos, né? A questão de Hollywood. Tudo isso está voltado para o setor de entretenimento, que eles também são muito fortes. A questão nuclear, os americanos, eles não abrem mão do seu arsenal nuclear, então é algo muito importante para se mostrar como forte e como potente para o restante do mundo. A questão tecnológica, né, não é à toa que as maiores companhias, as maiores empresas do ramo de tecnologia do mundo estão lá também. E, por fim, a questão política diplomática, né? Tem muita gente que diz que Estados Unidos costuma se meter em guerras nem quando é chamado, né? Mas como ele tem naturalmente esse senso de liderança diplomática, então ele costuma muitas vezes adentrar em certos conflitos que estão até longe do seu próprio contexto. Seguindo aqui, neste outro slide nós vamos ter as relações internacionais, o PIB e as multinacionais norte-americanas. Dentro do contexto das relações internacionais, os Estados Unidos, devido à sua natureza imperialista, estabelecem padrões organizacionais, empresariais e monetários em todos os continentes. Então, esses dados aqui que nós obtivemos, tem base aqui, primeiro, esse aqui são dados que são relativos a como você vai observar a posição dos Estados Unidos frente ao mundo e o seu relacionamento. Então, esse mapa aqui vai ver Estados Unidos aqui, o que está na cor azul, e todas as outras áreas do mapa, todos em verde, com exceção do Irã, da Síria, do Butão e da Coreia do Norte, que são pequenos países que acabaram isolados, que não têm relações com os americanos. Então, os americanos passaram a ter relações praticamente com todo o mundo. E nesse outro gráfico aqui ao lado, você vai ter a composição da evolução do PIB americano ao longo desse último século, do século anterior, o século XX, adentrando também para o nosso século atual, o século XXI. Começando com um valor de mais de 700 bilhões de dólares no seu PIB em 1900. Essa curva ela sempre foi ascendente. Você não vê, mesmo no período da Depressão Americana, em 1930, houve uma estabilização do crescimento do PIB, mas ele não reduziu. Você vê que essa curva ela vai sendo acentuada e quando chega em 1950, aí ela cria uma curva ainda mais íngreme por conta da questão da Guerra Fria e a bipolarização. Os Estados Unidos atingiram o seu auge nos anos 2000. Chegando a ser a grande superpotência que atualmente possui mais de 16 trilhões de dólares de PIB. Nesse caso, seu produto interno bruto em termos nominal, ok? Relações internacionais multinacionais norte-americanas. Então, depois de encerrada a Guerra Fria, com o desmoronamento do bloco soviético, os Estados Unidos passaram a ser a única superpotência. Recentemente, nas 2 últimas décadas, surgiu a China, que vem despontando como uma ameaça a essa hegemonia norte-americana. Cúpulas de elite em que os Estados Unidos são membros, exercendo liderança em todas. Então nós vamos ter aqui pelo menos 5 cúpulas importantes. A primeira, Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos é membro permanente e tem o poder de veto. O G7, que é o grupo dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. A OTAN, a Organização do Trabalho Atlântico Norte. O G20, grupo das 20 maiores economias do mundo. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Seguindo ainda, vamos ter os principais blocos econômicos em que os Estados Unidos estão inseridos. E aí nós vamos ter 2. O NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e o APEC, que é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Neste aqui nós vamos ter as principais multinacionais dos Estados Unidos.
mas eu queria que vocês entendessem um pouquinho como é que funciona. As multinacionais ou transnacionais são empresas com atividades espalhadas por diversas nações, mas possuindo uma única sede. Em se tratando das norte-americanas, funcionam majoritariamente com capital privado. Então eu separei três importantes aqui, que são as três maiores. A Walmart, a Amazon e a Apple, né, que são as três principais multinacionais americanas. E nesse outro slide a gente vai ter, segundo o relatório da revista Fortune Global 500, da revista Fortune, em 2020, as 10 empresas que tiveram maior faturamento, dentre elas temos aqui duas grandes americanas. O Walmart, que é a maior empresa hoje do mundo, com os seus mais de 523 bilhões no último ano de faturamento. E esse slide é bem atualizado, esses dados são com base na revista Fortune, que dá dados periodicamente, né, a cada ano. E nós vamos ter a Amazon americana aí com os seus 280 bilhões de faturamento anual, né? É um posto bem interessante. A parceria entre os Estados Unidos e o Brasil, atualmente, ela mostra que o Brasil ele não tem os Estados Unidos como o principal parceiro. Ele é o terceiro parceiro. Ele vem logo atrás de China e a União Europeia. Apesar disso, a presença de multinacionais norte-americanas, auxiliadas por um mercado publicitário brasileiro que possui amplas relações ao longo de anos, conseguiu gerar maiores vínculos com marcas de empresas oriundas dos Estados Unidos. E aí temos pelo menos 5 grandes empresas americanas no Brasil, essas que vocês estão vendo aí. Por fim, vamos finalizar agora o nosso desafio. E no nosso desafio, você vai fazer uma pesquisa para encontrar 5 grandes multinacionais norte-americanas de qualquer ramo de atividade que você conhece funcionando no Brasil. Eu vou dar um exemplo para você. Quem gosta aqui de comer sanduíche? Tem uma rede americana muito famosa. Então, você pode citá-la. Existem diversas empresas em diversos campos, na qual você tem origem dos Estados Unidos e você também pode citar. Ok, minha gente? Então, vou pedir isso para você e espero que nas próximas aulas esse desafio seja cumprido. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus.